Então, após o estudo das fontes do direito, nós vamos compreender como se aplica esse direito. Para aplicar o direito, é preciso interpretá-lo, para compreendê-lo, para depois aplicar. E a interpretação das normas jurídicas tem três funções. O aplicador do direito, através da interpretação, ele vai fixar três pontos importantes, que são: através da interpretação, estabelece-se o sentido e a finalidade da norma. Primeiro ponto. Através da interpretação, se revela o alcance social e a extensão da norma jurídica. É o segundo ponto. E o terceiro ponto é a resolução de conflitos sociais. Vamos explicar. Através da interpretação, compreende-se qual o sentido da norma. O que ela quer dizer? Compreende-se a quem ela se dirige, qual o seu alcance social, até onde ela se estende. Se ela é para todos ou se ela é apenas para uma categoria. Um exemplo é a norma sobre férias de trabalhadores. Vamos usar como exemplo isso. A regra da CLT que trata de férias dos trabalhadores. Qual o significado dela? Que o trabalhador vai ter direito, em regra, a 30 dias de férias a cada ano trabalhado. A interpretação vai nos explicar o que essa norma quer dizer. Qual a finalidade dessa norma? O alcance social e a extensão dessa norma, quais são? A quem ela se dirige? Aos trabalhadores regidos pela CLT. Ela se estende aos servidores públicos? Não. Nós sabemos que os servidores públicos têm um regime jurídico diferenciado. Então, a interpretação da norma vai nos dar essas informações, vai nos dizer qual o alcance social, qual a extensão da norma e qual o sentido e a finalidade dessa norma. A partir daí, é possível resolver os conflitos sociais, porque, sem compreender aqueles dois primeiros pontos, não é possível aplicar a norma. E se não é possível aplicá-la, o conflito não vai ser solucionado. A interpretação correta pode evitar um conflito desnecessário. Mas como se faz essa interpretação? De que maneira a gente pode interpretar a norma jurídica? Quem vai nos dizer isso é a hermenêutica jurídica. A hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação da norma jurídica. Então, a partir da hermenêutica, nós podemos interpretar as normas para então aplicá-las. Existem diversos métodos de interpretação, então. Um dos métodos é o gramatical ou literal. Segundo esse método, a lei diz exatamente o que ela quer dizer. O que está escrito está claro e ela não precisaria de interpretação mais aprofundada. Um segundo método é o lógico ou científico. O método lógico ou científico, ele tem como objetivo solucionar as contradições internas, as contradições entre os termos da própria norma, chegando a um significado coerente. Um exemplo que nossa apostila traz é o artigo 295, parágrafo único do Código Civil, segundo o qual a petição inicial vai ser inepta quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Ora, como assim pedidos incompatíveis entre si? O método lógico vai nos dizer o que é o que é pedido incompatível entre si, o que é um pedido que vai gerar a inépcia da inicial. Então, pelo método lógico, você vai poder compreender essa aparente contradição, que é a incompatibilidade dos pedidos, por exemplo. Um outro método de interpretação é o método sistemático. Ele leva em consideração todo o ordenamento jurídico. Não se analisa a norma isoladamente,
mas a norma dentro do seu contexto. A norma do direito civil, o artigo do direito civil, dentro do contexto do Código Civil, dentro de um contexto constitucional. Não se analisa pelo método sistemático a norma sozinha. Já que ela faz parte de um ordenamento, ela precisa andar de mãos dadas com as demais normas. Não pode haver uma contradição entre uma norma do ordenamento e outra norma. Elas têm que estar compatibilizadas. O método histórico também é utilizado para interpretar as normas e é um método muito interessante. Por quê? O método histórico, ele vai levar em consideração todo o processo de criação daquela norma. Quando uma lei vai ser criada lá na Câmara e no Senado, no nosso legislativo, nosso Poder Legislativo Federal, ela passa por diversas câmaras, ela passa por diversas discussões, quando ela vai ser publicada, existe uma exposição de motivos. Então, todas essas discussões são levadas em consideração, essa exposição de motivos é levada em consideração quando é feita uma interpretação histórica da norma. Outro método interpretativo é o método sociológico. Esse método analisa os costumes e os valores daquela sociedade. A norma é aplicada compatibilizando-a, seu significado é extraído a partir dos costumes e tradições daquele povo, daquela sociedade. Outro método é o método teleológico. Esse método tem como característica principal levar em consideração qual a finalidade da norma. Teleologia refere-se à finalidade. Então, pelo método teleológico, a finalidade pode se alterar sem que haja modificação na legislação. Então, é possível que a legislação permaneça a mesma, mas a norma seja aplicada com uma finalidade diferente, com um objetivo diferente. Tipo, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Elas foram criadas para quê? Elas foram criadas para proteger o consumidor. Numa determinada situação, num determinado tempo, a norma, por exemplo, da devolução, existe uma norma no Código de Defesa do Consumidor que permite a devolução do objeto até 7 dias depois da compra. Nas compras pela internet, que o código surgiu antes do advento do comércio eletrônico, mas para as vendas da internet, essa regra hoje é aplicada. Para as vendas presenciais, existe uma discussão a respeito. Então, a norma teve uma finalidade diferente, tem uma finalidade hoje diferente da que tinha quando ela foi criada. E não houve alteração na sua gramaticidade, na sua literalidade. Por fim, existe o método, a interpretação pelo método axiológico. Ele leva em consideração os valores protegidos pela norma. Quais os valores que nortearam o surgimento dessa norma? Quais eles que devem ser levados em consideração? Qualquer valor? Não. Pelo método axiológico, deve-se buscar o sentido da norma a partir dos valores que são protegidos por aquela norma. Quanto à origem da interpretação, ela pode ser autêntica, judicial, doutrinária ou administrativa. A interpretação autêntica é a dada pelo legislador. O próprio legislador pode, na norma, na própria lei, explicar o sentido que ele quer dar àquela norma, o significado de um termo, de uma expressão. Ou ele pode ainda editar uma lei que explique uma outra lei, que esclareça algum ponto que não ficou claro naquela lei anterior. E esta é a interpretação autêntica. A interpretação judicial ou judiciária é a interpretação dada pelos juízes no momento do julgamento. Então, na sentença, o juiz vai explicar nos seus fundamentos de decisão
a norma que ele está aplicando. Então, ele vai, né, esses fundamentos são, de certo modo, uma interpretação. Então, é a interpretação judicial. A doutrinária é a interpretação dada pelos estudiosos do direito, naquelas discussões que a gente já viu de sistematização e compreensão do direito, e crítica também do direito posto. E, por fim, a interpretação administrativa é a interpretação que se origina no poder público. Ela pode ser através de uma portaria, de um decreto. É a própria administração pública explicando como que vai ser aplicada aquela norma naquele órgão. Existem diversas portarias, por exemplo, do Ministério do Trabalho que interpretam normas da CLT. Quanto aos efeitos, a interpretação pode ser declarativa, restritiva ou extensiva. Declarativa é a interpretação, ela diz exatamente aquilo que a lei está dizendo na literalidade. Melhor falando, a interpretação declarativa, ela não aumenta ou restringe o significado da norma. Ela simplesmente expõe o que está escrito. Já a interpretação restritiva, quanto aos seus efeitos, é aquela interpretação segundo a qual o aplicador da lei entende que o legislador falou mais do que gostaria de dizer. Ela diminui a amplitude, a extensão daquela norma. Já a interpretação extensiva é o oposto. Segundo a interpretação extensiva, a norma está expondo, literalmente, menos do que gostaria. Ela deve ser aplicada de forma a estender os seus efeitos a mais do que o que ali está escrito. Ela amplia a extensão da norma e sua amplitude social. Disse que o legislador escreveu menos do que gostaria de escrever. Então, quanto aos métodos, quanto à interpretação, pode ser classificada quanto ao método, quanto à origem e quanto aos efeitos. E quais são as escolas da hermenêutica jurídica que levam em consideração uma ou outra forma de interpretação? A primeira escola que nós estudamos é a escola exegética, legalista ou racionalista. Essa escola surgiu no século XIX e tem como seu expoente Jean Proudhon, é um francês. Segundo a escola exegética, o direito está contido somente na lei. Ela não leva em consideração, então, as outras fontes do direito, na interpretação. Segundo a escola exegética, a lei é a única fonte do direito, a lei é absoluta. Ela é muito influenciada pelo positivismo e pelo Código Civil Napoleônico de 1804. A função do juiz é apenas aplicar a lei conforme a vontade do legislador. Então, para ela também não existe jurisprudência como fonte do direito. Então, a escola exegética, ela é positivista e legalista. Contrariando a escola exegética, surgiu no final do século XIX a escola da evolução histórica. Essa escola tem como expoente Gabriel Sallés. Acredito que seja essa a pronúncia, eu não falo francês. Gabriel Sallés, talvez seja isso a pronúncia. Ela critica a escola exegética, aplicando alguns princípios. A interpretação da lei vai mudar conforme a realidade social do tempo atual. O sentido da lei vai mudando ao longo do tempo. Ela evolui paralelamente à sociedade. Segundo essa escola, deve-se questionar qual seria a solução dada pelo legislador se, no tempo da lei, os problemas atuais já existissem. Então, a função do intérprete, nesse caso, é dar vida aos códigos. Ela dá uma nova roupagem. Pela escola da evolução histórica, o intérprete ele dá uma nova roupagem, ele renova a lei já posta. E, por fim, também no final do século XIX, veio a escola da livre investigação ou da livre formação do direito. Tem como expoente François Genis e adota alguns princípios da escola exegética, enquanto rejeita outros. Ela diz
que a lei é uma fonte do direito, mas ela não é a única lei. A escola da livre investigação diz que a lei só tem uma intenção, que é aquela que ditou o seu aparelhamento. Mas, se o intérprete perceber que essa lei já não atende às necessidades de seu tempo, ele deve fazer um trabalho com base científica envolvendo os novos fatos sociais. Então, a lei não é mais absoluta. Ela pode deixar de exercer a sua função de solucionar os conflitos. Em determinado momento, ela pode falhar. Nesse caso, o intérprete deve fazer um trabalho o aplicador deve fazer um trabalho de interpretação com base científica. E ela, quando interpretada em toda a sua pureza, não permitir a solução, o juiz deve buscar nos costumes e na analogia os meios de resolver o caso concreto. Então, ela admite que existam outras fontes do direito. A lei não é mais absoluta. Em caso de lacuna ou omissão, deve-se buscar a analogia e os costumes. Já no início do século XX, surgiu a Escola do Direito Livre. Segundo a Escola do Direito Livre, que teve como expoente Hermann Kantorowicz, o direito não deve possuir dogmas inquestionáveis. Ele deve respeitar os fatos ocorridos no âmbito social e as suas consequências práticas. O direito não é, então, mais como na escola exegética, não tem a lei como a lei absoluta, não, a lei não é mais absoluta, ela não é mais não tem apenas uma intenção, que é aquela de seu nascimento, podendo falhar eventualmente, como disse a escola da livre investigação, e também não se levem em consideração apenas as mudanças sociais, mas também as suas consequências práticas. O juiz ele tem liberdade para decidir conforme a ciência e consciência. Ele, para alcançar a justiça, pode, inclusive, confrontar o disposto na lei. Então, a escola do direito livre é uma escola muito ousada no que se refere à interpretação, porque ela permite ao juiz, inclusive, confrontar o que está disposto na lei, não apenas buscar o significado da norma, mas confrontá-la, ir contra o que está disposto na lei, caso isso seja necessário para que se faça a verdadeira justiça. Ela leva em consideração a lei, tem a lei como fonte, mas ela não é mais absoluta e pode, inclusive, ser questionada. Não existem dogmas inquestionáveis no direito. Bom, esse foi o nosso estudo de interpretação e hermenêutica. Espero que vocês tenham compreendido bem os nossos conceitos e as nossas classificações. A parte de classificação é bem simples. A nossa apostila é bastante clara com relação a isso. Vocês não terão dificuldades. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim e para os tutores. A gente vai buscar solucionar. E aguardo vocês na aula que vem.